Então, hoje eu queria meditar com vocês. Na semana passada vimos um pouco sobre a Torre de Babel, onde eles se uniram para se proteger de Deus, né? Sabe que essa foi até uma pergunta que meu filho estava me fazendo. Ele me perguntou assim, tá, mas o arco-íris, ele é um fenômeno que é um fenômeno explicável pela ciência, né? Se o arco-íris é um fenômeno explicável pela ciência, como é que Deus põe o sinal do arco-íris? É aí que muitos cientistas, muitos quando vão para a universidade, começam a dizer que Deus não existe, que tudo é uma ignorância, que na verdade Deus já estava aí, Deus já estava fazendo as coisas, quer dizer, não precisa de Deus, a gente já explica as coisas. Só que não entende a mente, o coração de Deus. O arco-íris, ele nada mais é do que uma decomposição da luz quando passa por uma gota de água. Que funciona como um prisma. É como você pegar uma caneta Bic e deixar a luz do sol passar nela, ela vai decompor a luz nas várias cores, porque a luz é composta do somatório de todas as cores. Pois bem, então quando Deus fala assim, vou colocar o arco-íris como sinal, ele não está dizendo que ele vai inventar o arco-íris. Quando a água foi criada, quando as nuvens foram criadas, o sol foi criado, o efeito da luz sobre a gota d'água vai dar o arco-íris. Ele está falando que aquele arco-íris é o arco de Deus que tem na sala do trono. Você pode depois ver isso em Apocalipse, vai ver que tem o arco-íris na sala do trono. E esse arco-íris seria então por sinal, sabe? É como assim, como o noivo traz uma aliança para a noiva dizendo, esse vai ser o símbolo da nossa união. Aí a noiva vai dizer assim, não, mas isso aí, todo mundo tem esse símbolo. Então, quando eu digo assim, eu vou te dar uma aliança como símbolo do meu amor por você, a pessoa vai dizer, não, mas isso aí todo mundo tem. Mas claro, então esse é o símbolo que se colocou como símbolo de uma união, certo? Então o arco-íris, a ciência às vezes parece que quer redescobrir a roda, né? Quer poder dizer que está errado o que nós cremos. Mas não foi isso que Deus quis dizer, que o arco-íris estava sendo inventado ali naquele momento. O que Deus quis dizer é que então, a partir de agora, cada vez que eu olhar para um arco-íris, ele fica como um símbolo de que eu não destruirei mais a terra por dilúvio. É isso que Deus quis dizer, e não que ele estava inventando naquele momento o arco-íris, que era algo que já existia. Você entende? Então esse é um simbolismo que até hoje Deus usa para que fique um símbolo entre a aliança que ele fez, a aliança noâmica, que é a aliança entre ele e Noé, encerrando assim uma dispensação. Já estudamos aqui sobre as 7 dispensações, então ele encerra ali a dispensação, né, da época de Noé, que é a dispensação do governo humano, que é a 3ª dispensação. Lembra? A primeira dispensação, a dispensação da inocência, que é a dispensação onde Adão e Eva estão no paraíso inocentemente, sem conhecer o bem e o mal. A 2ª dispensação, a dispensação da consciência, que é a dispensação onde a consciência das pessoas que está regendo, não há lei. Então a Bíblia diz que todo pensamento do homem era mau e Deus teve que destruir a humanidade, então passa aquela dispensação e Deus abre a dispensação do governo humano, onde nós tivemos os descendentes de Noé e aqueles que começaram a agir maldosamente, construir a Torre de Babel. Essa é a dispensação do governo humano, onde pela primeira vez homens escravizam homens. Então nós estamos nesse tempo aí da 3ª dispensação, e aí vamos entrar agora pela sequência bíblica na 4ª dispensação, que é a dispensação da promessa. A dispensação, se você não pegou esse vídeo onde eu falo das 7 dispensações, você pode pegar ali na minha página, no Face, aí AP Leandro Monks, vai ali, se inscreva ali, dê uma curtida ali e assista, para que você se situe nas 7 dispensações do homem sobre a terra e na dispensação da eternidade, então, que será depois do milênio, né? Nós estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça, e a 7ª será a dispensação do milênio. Muito interessante esse fim dos tempos, para a gente conjecturar em cima disso e entender qual é o nosso papel hoje como crentes, né? Então é importante. Agora hoje eu quero ler o início dessa dispensação, essa 4ª dispensação da promessa, ou dispensação dos patriarcas, onde Deus convoca Abraão, Isaac, Jacó, e aí os patriarcas todos surgem nesse tempo, né, dessa 4ª dispensação. Você nota que todo esse período inicial, só em Gênesis,
Nós já estamos percorrendo 4 dispensações. Depois só tem a 5ª dispensação, que é a da lei, e que durou um tempão, e depois a dispensação da graça, que é a que nós estamos até hoje, desde Jesus Cristo. Então nós estamos há 2000 anos nessa dispensação, enquanto que em 1000 anos houveram 4 dispensações iniciais aqui. Interessante isso, né? Mas vamos lá, Gênesis capítulo 12, hoje nós vamos meditar um pouco nisso, para que você possa observar e entender estas coisas. Quero que você compartilhe essa live, compartilhe com pessoas, para que as pessoas venham se fundamentar. O propósito é esse, é que as pessoas se fundamentem na palavra da verdade. Então no capítulo 12, diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já também falei sobre isso quando eu falei sobre as 3 bênçãos que estão nas Escrituras, lembra? A bênção de Abraão, a bênção sacerdotal e a bênção apostólica. São as 3 bênçãos que as Escrituras nos falam. Também fiz um vídeo sobre isso, depois você pode lá também olhar e acessar as 3 bênçãos que Deus liberou sobre a terra, né, sobre os homens. Para que você entenda essa chamada de Abraão, você vai ter que entender primeiro o que Deus falou para o pai de Abraão. Depois de toda essa descendência de Noé, nós entramos ali no capítulo 11, versículo 26, um pouco antes, e diz assim, que descendente, né, dos filhos de Noé, tinha um homem chamado Terá, no versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Olha só, muitos falam de Abraão, mas poucos falam do pai de Abraão, que é Terá. Eu quero te mostrar como é uma bênção geracional que Deus tem para a nossa vida, e nosso propósito tem a ver com a nossa linhagem. Cuida só, viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, Naor e Harã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã, e Harã gerou a Ló. Olha aí, ó, o sobrinho que Abraão levou quando foi para a Terra Prometida, era Ló, filho de Harã, que era neto de Terá, pai de Abraão, pai de Harã. Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então vê se você entende aqui o que aconteceu. Vamos ler um pouquinho mais, 29. Tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho Ló. Tomou Terá Abraão, seu filho Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do filho de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, e habitaram ali. E foram até Harã e habitaram ali. Os dias de Terá foram 205 anos e morreu Terá em Harã. Olha aqui que eu vou desvendar para você um pouquinho dessa coisa toda, né? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Tá. Então deixa eu desvendar para você esse mistério que vem do pai de Abraão, ou de Abrão. A Bíblia diz que Terá tinha 3 filhos. E quando ele estava em Ur dos Caldeus, Harã, filho de Terá, pai de Abraão, esse irmão de Abraão, Harã, pai de Ló, ele morreu. A Bíblia não diz qual é a causa. E ali Terá teve que enterrar seu filho. Então ele fala assim, morreu Harã, estando seu pai ainda vivo. Porque ele coloca a situação, né? Que não é que tivesse passado anos e Terá tivesse morrido e depois seus filhos morreram. Houve aqui um incidente com este homem chamado Terá. E o incidente foi que ele perdeu um filho. E na perda desse filho, ele pega as coisas, sai de Ur dos Caldeus, que era uma cidade pagã, onde havia idolatria, onde eles idolatravam ídolos, e ele vai até uma cidade chamada Harã. Olha que coisa esquisita para quem lê rápido não entende. Para aí, Harã era o nome do filho que morreu, mas era o nome da cidade em que ele parou, que Terá parou. Então isso significa que quando Terá saiu para ir até a Canaã, Terá
parou no meio do caminho. Ele não conseguiu vencer, ele não conseguiu romper o desastre que tinha acontecido na sua vida, de perder o seu filho. Então o que ele faz? Ele funda uma cidade com o nome do filho. Ele levanta um altar, um monumento, que é uma cidade, com o nome do seu filho Harã, pai de Ló. E ali a Bíblia diz que ele fica ali. Ele não alcança Canaã. Ali ele para e ali ele morre naquela cidade. Então aqui está falando do que, amados? De um incidente que aconteceu na vida desses familiares. Então o que está acontecendo? Havia um projeto de Deus na vida de Terá, pai de Abraão. E Terá, como teve uma perda violenta na sua vida, ele não conclui o processo. Ele não conclui o projeto. Ele não tem forças para avançar, para ir adiante. Forte isso, hein, amados? Quantos projetos na nossa vida nós abandonamos? Quantas vezes na vida nós perdemos coisas e ali é onde nós paramos, ali onde nós estancamos, ali onde nós choramos, tudo bem, é o tempo de chorar, é o tempo de luto. Semana passada falamos sobre isso, sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Importante, se você não assistiu esse vídeo da semana passada, você possa assistir também, porque Deus vem falando numa sequência, né? Então entra na página, aqui na minha página, P. Leandro Mon, que você vai assistir esses vídeos aí da semana passada. Estancamento, parou. Inclusive o nome de Terá, se você pegar o nome de Terá no original, Terá significa atraso. Significando o quê? Que houve um atraso no processo de Deus nessa família, onde Terá não conseguiu lidar com as tragédias da sua vida. Quantas tragédias da nossa vida nós estamos enfrentando hoje? Pessoas que enfrentam tragédias de perdas, de morte, tragédias de perda de emprego. Quem sabe nesse tempo você perdeu o teu trabalho, perdeu pessoas, quem sabe as coisas estão difíceis, né? Vivemos uma geração que é classificada como relacionamentos líquidos, quer dizer, eles escoam, eles não param, eles não fluem, as coisas não solidificam. Antes uma promessa era a promessa para todo sempre, hoje uma promessa ela é negociável, depende, né, do que você está, de como eu estou vivendo. Se você não está me fazendo feliz, eu também não sou obrigado a viver perto de você, porque é um relacionamento tóxico. Então algumas palavras surgiram neste tempo que vieram assim legalizar alguns para poder não enfrentar essas situações. É um relacionamento tóxico, essa pessoa é uma pessoa tóxica, né? Enquanto Jesus diz dá outra face, enquanto Jesus diz caminha mais uma milha, se te pedir a capa dá também a túnica. Quer dizer, ele manda ter paciência, longanimidade, perseverança, benignidade. Mas hoje as frases do mundo moderno, elas são tão gostosas, né? Valoriza-te a ti mesmo, seja alguém, você pode ser feliz sozinho, né? A Bíblia diz que é melhor o cordão de 3 dobras, né? Que é melhor ser 2 do que 1. Então quer dizer, se alguém não quer andar comigo, que não ande, eu tô sozinho, né? Então o que acontece? Nós temos algumas paradas na nossa vida que são paradas obrigatórias para tomar forças, como um corredor que está correndo a maratona e ele vai tomar a sua água, né, ali, ele reabastece momentos de processo na nossa vida, momentos de luto. Mas o que determina as paradas na nossa vida, amados? Eu quero que você entenda isso hoje. É a nuvem de Deus. A única coisa que fazia o povo parar e depois andar novamente era a nuvem do Senhor, lembra? Essa nuvem de Deus, que é a glória, Shekinah, a presença, ela era que determinava o tempo da parada e o tempo do recomeço. Então Harã, quando ele para ali, ele funda uma cidade. Ou seja, ele se estabeleceu demais. Ele firmou demais raízes no lugar e homenageou aquele lugar com o nome do seu filho, onde ele não mais conseguiria se desligar daquilo ali. Tem coisas na nossa vida que nós sempre buscamos estabilidade, sempre buscamos nos fortalecer. E tem lugares que a gente para ali e a gente firma tanto nossas raízes que quando Deus nos chama, ou melhor, Ele não pode mais nos chamar, nós já fincamos raízes. Você está entendendo? E isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque ser livre não é ser estável.
Nem sempre ser livre é ser estável. Quantos de nós não queremos um emprego estável, um lugar estável, uma cidade para envelhecer, uma casa para envelhecer, um alpendre, uma cadeirinha e um chimarrão aqui no sul, né? Para a gente envelhecer e ficar ali o resto dos nossos dias. Porém, não é para todos esse tempo. Deus não chamou a todos que se movam dessa maneira. Então o que acontece com Terá? O nome dele é atraso. Terá, ele para, ele firma raízes sem a ordem de Deus. Terá passa um desastre na sua vida e aquele desastre traumatiza ele de tal forma que ele junta todos os seus filhos, os seus netos ao redor de si e diz: aqui nós vamos ficar, aqui nós vamos morrer. Aí eu entro então onde Deus chama Abraão. E diz: Abraão, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. Qual é o lugar que Deus mostrou para Abraão? Justamente Canaã, onde Terá estava se dirigindo uma geração antes. A nossa geração, ela tem que ir até onde Deus determinar. E a próxima geração ou vai se firmar na terra prometida ou vai seguir adiante. Você entende? Por que uma geração nunca se firma, ou melhor, nunca pode desfrutar de um tempo bom? Tem que estar sempre enfrentando problemas, situações, porque a geração anterior não cumpriu a sua tarefa, a geração anterior não terminou o plano que Deus tinha para sua vida. Isso é algo importante. Quantos de nós passamos tragédias, passamos situações difíceis? Então quando Deus disse para Abraão: toda promessa eu vou te abençoar, Abraão, onde tu for. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus estava dando a promessa para caso Abraão cumprisse o que Deus estava determinando na vida dele. Agora olha que interessante, como era forte essa maldição nessa família de atraso. A Bíblia diz que então Abraão, ele foi, então saiu daquele lugar, ele edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, mas Abraão, ele chega no versículo 10, diz: havia fome naquela terra. Quando Abraão chegou em Canaã, terra da promessa, terra onde Deus disse que daria para ele alimento e abençoar ele, ia ser uma terra onde todas as famílias seriam benditas. O que acontece? Quando ele chegou ali, ele tinha fome. E desceu Abraão então ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. E aconteceu que ao entrar ao Egito, disse a Sarai sua mulher: olha, bem sei que és mulher formosa à vista, quando os egípcios te virem dirão: esta é sua mulher, e eles me matarão e preservarão a tua vida. Diz e te peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e viva minha alma por amor de ti. Então, aconteceu um atraso de Abraão aqui também. Abraão atrasou nessa caminhada dele, e quando Abraão chegou na terra prometida, veja bem, Abraão, ele perdeu o tempo do plantio e da colheita. Abraão não chegou na época certa em Canaã. Dizem os teólogos que Abraão, ele perdeu o tempo certo de plantar e de colher. Então Abraão, ele não tinha fome na terra. Olha só o que acontece quando nós perdemos um tempo importante de Deus na nossa vida com desastres, com atraso. Esse espírito de atraso, você tem que entender isso. Há dois espíritos que comandam todo o reino das trevas, os espíritos cabeça. O Deus Sol e a deusa Lua. Está lá em Salmos, o Sol e a Lua. Sabe, o Sol, ele é o Deus que se adora, o Deus pagão que se adora até hoje. Né? O Sunday, que é o domingo, né, o dia do Sol. O Natal, que é comemorado no solstício de verão, quer dizer, o ponto mais alto do Sol, 25 de dezembro, sendo que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, Jesus provavelmente tenha nascido em setembro, mas era uma festa pagã muito forte, chamava-se Saturnália, onde havia orgias, os povos pagãos estavam ali comemorando suas festas, e eles adaptaram então essas festas para o cristianismo. Por quê? Porque houve uma fusão do Império Romano, quando houve a fundação da Igreja Romana, né? E eles então bagunçaram ali o calendário das festas do Senhor e colocaram então um calendário pagão misturado para que houvesse ainda assim uma satisfação para todos. E o Deus Sol, esse Deus adorado por todo o paganismo como o maior Deus de todos. Então isso é uma entidade que ela governa, né, sobre a humanidade violentamente. E depois você tem a deusa Lua, também chamada de Rainha do Céu.
A rainha do céu, ela que rege, você vai ver ela manifesta em várias culturas, como Diana dos Efésios, né? Adoração a mulheres que se tem por nobre, a mãe de Deus, né? Deus não tem mãe, mas é idolatrada até hoje, né? A rainha mãe. Em várias culturas você vai ver essa maternidade aí, querendo sobrepor a paternidade de Deus, né? Porque a paternidade de Deus não é uma condição masculina, né, de ser, mas que Deus deu aos homens exercer, sim, mas é uma condição de uma cobertura, de uma proteção, de um enviar, de um desatar na vida das pessoas. Isso é paternidade, né? Então, isso vem sendo tentado, sendo distorcido. Tem a ver com essa fertilidade, você nota que hoje nós temos, a nossa cultura é muito forte nessa questão, né, da maternidade, da rainha mãe, né, e exercendo isso, né, e essa questão da independência da mulher também, né, que é uma independência até onde é saudável e até onde ela vem para ter que se impor de uma forma onde vem destruindo um pouco também do sistema familiar. Não do sistema familiar machista, do sistema familiar que vem oprimindo, mas do sistema familiar comum, bíblico, né? Mas isso é outro tema, que exige muita discussão, que tem dado muita discussão hoje, né? Então o que acontece? Abraão, ele perde esse time aí, esse tempo de chegar na Terra Prometida. O que ele colhe quando nós atrasamos os tempos, quando nós não rompemos áreas da nossa vida? Aí existe um atraso, uma perda de tempo, uma parada, uma volta no deserto, certo? E que Deus precisa desatar. Parte disso tem a ver com a mão de Deus e parte disso tem a ver com o nosso empenho, com esforça-te, com tem bom ânimo, com o Senhor é contigo, vai à frente, né? Hoje até Deus me deu uma palavra sobre esse tema, né? Hoje pela manhã eu estava meditando na Bíblia e deixa eu ver aqui, eu até marquei, compartilho contigo. Hoje Deus me deu uma palavra lá em Neemias, capítulo 2, versículo 17, na minha meditação aqui, diz assim: então lhes disse, bem vedes a miséria em que estamos. Neemias falando, bem vedes a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas foram queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. E declarei-lhes como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras que o rei me dissera. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E eles esforçaram as mãos para esta obra. E no versículo 20 diz, então lhes respondi, o Deus dos céus é o Deus que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Olha só que tremenda essa palavra. Quando esse povo vê os muros de Jerusalém assolados, o templo já havia sido reconstruído, mas os muros ainda estavam em ruínas. Então Jerusalém estava desprotegida. E eles então, Neemias se levanta como ele diz assim, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, nós vamos ter que edificar esses muros, nossas mãos vão ter que edificar esses muros, nós vamos ter que trabalhar arduamente, nós vamos ter que ir adiante, nós vamos ter que romper, vencer. Então essa é a parte que cabe ao homem quando ele tem o seu Deus que o dá vitória. Quando o homem tem o seu Deus que o abençoa. Quando o homem tem o seu Deus que morreu por ele na cruz do Calvário. Quando ele tem o sangue de Jesus que cobre ele de todo o pecado. Ele pode ter tido adversidades na sua vida, ele pode ter perdido familiares, um filho, um casamento, ele pode ter perdido os seus negócios, ele pode ter... Mas ele tem um Deus que o chama e diz, eu te abençoarei. Agora qual é a minha parte? A minha parte é levantar o meu acampamento e não atrasar mais. Romper esse espírito de atraso na minha vida. Então esse espírito de atraso, eu estava falando da Rainha do Céu, por quê? Porque a Rainha do Céu, ela comanda toda essa parte de religiosidade. Ela comanda três áreas de uma religiosidade, que é o atraso, o que é velho, o que é antigo, o que já passou, o que já não tem mais lugar. Nosso Deus é um Deus moderno. Ele é um Deus que ele trabalha, ou seja, toda vez que um tempo moderno se levanta, a gente tenta resistir dizendo não. Eu me lembro na época que o pessoal começou a usar smartphone na igreja. Hoje você tem menos de 5% da igreja levando Bíblia. Eu creio que esse tempo de levar a Bíblia vai voltar.
porque as pessoas vão entender que os fundamentos, eles precisam ser lidos, marcados, escritos, é assim que se aprende. Ninguém aprende inglês, ninguém aprende na escola se não tiver um caderno, se não tiver um livro, sabe? É muito difícil o aprendizado só com o ouvido. Então, mas quando começou isso na igreja, os pastores batiam e diziam: cadê a sua Bíblia? Aí o pessoal está de celular na igreja, desliga o celular. Hoje, amados, nós não fazemos mais isso. Hoje nós dizemos: pegue seu smartphone, entre aí no livro tal. Por quê? Porque a gente sempre é resistente ao vinho novo, ao tecido novo. A gente quer costurar o novo sobre o velho, e Deus fala: não pode costurar o novo sobre o velho. Aí começou pessoas de tatuagem virem para a igreja, de cabelo estranho virem para a igreja. E a gente começou: esse é proibido, isso não pode usar boné no altar, não pode usar bermuda na igreja, né? E se fica um tempo nisso, depois começa a ter o entendimento que essas coisas não definem o coração de um adorador, que a roupa não define o que a pessoa está pregando, que a mensagem ela é mais importante do que a minha aparência, porque a Bíblia diz que Jesus não veio em aparência humana. Como Jesus se vestiria hoje, eu pergunto? Será que Jesus estaria de terno e gravata hoje nas igrejas? Né? Será que esse seria a indumentária de Jesus, se nem em casa ele se preocupou em ter, né, em adquirir ou bens materiais quaisquer, nem um veículo para se transportar, nem comprou um cavalo último modelo? Quer dizer, a preocupação dele havia que estar em uma cidade, então vamos até aquela cidade, Deus proverá, Deus vai dizer como Ele quer que seja feito. Então, e nós vivemos num tempo onde, se nós não mudarmos a nossa mentalidade, não de conformação com esse mundo, porque o mundo vem com esses movimentos, o mundo também vem entregando outras coisas misturadas, mescladas. Você sabe que tudo que tem duas cabeças é monstro, é a quimera, né? Quimera é um monstro antigo de duas cabeças. Toda vez que houver duas cabeças, dois governos, chama-se divisão, duas visões. Aí que vem as divisões, né? Quando você tem duas visões no mesmo lugar. Então a gente pode pensar diferente, mas tem que estar empreendendo uma mesma visão, né, nas coisas. Por isso que você tem que cuidar isso ao estabelecer relacionamentos. Por isso que o relacionamento ele tem uma submissão, porque há uma missão que foi dada àquele relacionamento e há uma submissão da parte daqueles que estão imbuídos naquele relacionamento. Mas se você estiver dentro de um relacionamento onde cada um tem uma missão diferente, vai dar divisão. E aí aconteceu a divisão entre Abraão e Ló. Porque quando Deus falou para Abraão: sai da tua parentela, ele disse: deixa para trás a tua parentela. Abraão não conseguiu, assim como Terá não conseguiu se desprender do seu filho que havia morrido, Harã. Talvez Abraão, por ter perdido seu irmão e tinha um compromisso com Ló, seu sobrinho, talvez também ele deve ter dito: eu não vou deixar Ló aqui nessa cidade perecer, eu vou levar ele comigo, a gente vai empreender lá, Deus vai nos abençoar. Mas o que acontece com Ló, amados? Você sabe muito bem a história de Ló. Ló tinha outra missão, Ló tinha outra visão. Não que a missão de Ló fosse pior que a de Abraão, porque você vê uma coisa, hein, interessante sobre a vida de Ló aqui, que a gente pode olhar para Ló e dizer que Ló não teve missão nenhuma, só atrapalhou a vida de Abraão. Mas você lembra que Sodoma e Gomorra, eles tiveram uma misericórdia de Deus sobre eles, porque havia um justo naquela terra. Então Deus não destruiu aquela cidade antes, porque Abraão falou para Deus: se houverem 10 justos na terra, a terra vai ser destruída. E Deus falou: não, por 10 justos eu não destruo a terra. E Abraão falou: mas e um justo, Senhor, se estiver naquela terra? Falou: por um justo eu não vou destruir a terra. Então ele teve que convidar Ló para sair da terra, porque Ló seria um impedimento para a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha que interessante. Nós temos que entender isso. Uma cidade, uma família, ela é poupada, não, ela recebe juízo não pelo número de ímpios que tem nela, mas pelo número de justos que tem nela. Vê se você entende. Coisa forte isso. Você pode dizer assim: mas tem muita impiedade em Pelotas, mas tem muitos justos em Pelotas, aqui na minha cidade. Mas essa geração está perdida, mas essa geração também está adorando a Deus, é uma geração de adoradores. Então Deus não destrói uma geração por causa dos justos. Não é que Ele destrua por causa dos ímpios. Ele não destrói por causa dos justos. Por isso que eu creio que a tribulação, o juízo final, as últimas pragas, virá depois que a igreja for arrebatada. Porque tem muitos justos sobre a terra.
Existem muitos justos, eu creio, alguns outros vão dar 1000 argumentos contrários, mas eu creio que não fomos destinados à ira do Senhor, porque nós somos justos diante do Senhor. Então o Senhor teria que mandar sobre a terra um juízo, onde os justos pereceriam também. E nós somos os justos do Senhor. Então a tua casa, a tua família, os teus, eles são justificados, porque a Bíblia é muito clara. A mulher que é santa santifica o marido que é santo santifica a esposa. E por isso os filhos são justificados. Porque Deus olha para aquela casa e vê o quê? Um justo ali, um que clama, um que segue, um que persegue a palavra de Deus. E Deus então ele justifica aquele lar. Então Sodoma e Gomorra só podia ser destruído depois que Ló e a sua família fossem retirados daquela terra, daquele lugar. Isso é algo que você tem que entender. Por isso que você é a luz do mundo e sal da terra. Porque enquanto você estiver num lugar, num emprego, numa família, pode todo mundo ser ímpio, mas você é o Ló daquele lugar. Entende? Você é aquele que é luz do mundo e sal da terra naquele lugar. Então havia também uma missão para Ló, né? Que Ló pudesse justificar aquela terra, mas aconteceu que a terra não se arrependeu, então Deus teve que remover Ló daquele lugar para que não fosse destruído aquele lugar. Você vê que já estava tão prejudicial até para a vida de Ló, que Ló foi sequestrado numa guerra que houve nessa cidade. Abraão teve que resgatar ele e a sua família. Depois, a mulher de Ló, ela não conseguiu romper o passado dela, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Quer dizer, ela olha para o seu passado, ela cobiça a vida que ela tinha lá. As filhas de Ló, achando que o mundo tinha acabado depois que o pai bebeu, elas tiveram um relacionamento com seu pai, incesto. A mesma coisa que elas viram naquela cidade, elas acabaram cometendo com Ló. Então isso significa o quê? Você pode perguntar, mas por que Deus tirou Ló então da cidade, não deixou ele lá, se Ló estava justificando aquela cidade? Porque Ló já estava se perdendo, a família de Ló já estava se perdendo, já estava custando caro para a vida de Ló. Deus é misericordioso conosco muitas vezes em determinadas situações, quando Ele vê que a situação para nós é forte demais. Por isso que eu quero dizer para você essa noite, sustente, fique firme, sabe? Quando você começa a clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não aguento mais, o Senhor vai ter que ter misericórdia de você. Se você realmente não aguentar mais, Ele vai ter que poupar a tua vida. Porém, eu prefiro dizer para Deus, Deus, eu quero ir até o fim nesse processo. Já que eu já caminhei tantas milhas, por que eu vou abortar um processo no meio? Por que eu vou dizer, Senhor, me livra desse processo? Eu vou dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas agora que eu já cheguei até aqui, me põe no lugar que Tu determinou para a minha vida. Você entende? Quem já caminhou a metade do percurso, por que não vai na outra metade? Quem já chegou na beira da terra prometida, como foi o caso dos filhos de Israel, por que vai ter covardia com enfrentar os seus gigantes? Então agora é a hora de você romper. Agora é a hora de você não se dar ao atraso, de remover o terá da tua vida, de remover esse espírito de atraso da tua vida. Né? Você teve os seus harãs, os seus mortos, os seus perdidos, pessoas que se perderam, pessoas que estão perdidas. Amém? Todos nós temos perdas e ganhos no reino do Senhor, tribulações e aflições, mas não deixe isso te atrasar mais. Se coloque diante do Senhor, empenhe força. Essa palavra de Neemias, vinde, edifiquemos, reedifiquemos Jerusalém, vamos nos esforçar, esforça-te, tem bom ânimo. Eu vejo Deus esperando você se esforçar, Deus esperando você se determinar a fazer aquilo que Deus tem te mandado fazer, sabe? Eu estava vendo uma pesquisa que diz que quando você tem um pensamento ruim, isso faz com que a tua energia decaia. Sim, se eu disser assim, amanhã vai chover, eu não vou lavar roupa. Vamos pegar um exemplo bem de quem está em casa, né? De quem está na quarentena. Amanhã vai chover, eu não vou lavar roupa. Então a minha energia baixa, você entende? Agora, se eu estou no meio da chuva, da tempestade, eu digo, não adianta eu não querer lavar roupa. Quer saber? Eu vou lavar essa roupa e vou botar na secadora. Então, quero mostrar isso para você. É um tempo de edificar, é um tempo de romper, é um tempo onde você não pode desanimar, você não pode estar com espírito de atraso na tua vida. Eu estava falando sobre a rainha do céu, que ela causa o atraso na nossa vida, a antiguidade, aquilo que é do passado. Tem pessoas que ficam, quando vão te contar a história, dizem, naquele tempo eu trabalhei nisso e ganhei muito dinheiro. Chega, já passou.
Você tem que trabalhar, se mover, orar a Deus. No tempo que a igreja se reunia em oração, eu era do grupo de oração da igreja, e aí a gente orava, agora eu não estou desanimada para orar. Chega, já passou, foi um tempo de treinamento, um tempo importante, porém agora é o tempo novo de Deus. E outra, Deus ele entra com vinho novo. Deus nunca entra com vinho velho. Tudo que é vinho velho não vem de Deus. Então esse tempo, esses fatos, essas coisas que estão acontecendo, eles vão manifestar um vinho novo de Deus, e não um vinho velho. Então quero que você alinhe com essas coisas. Abraão ele chega atrasado na terra, não tem fome na terra. Aí Abraão vai para o Egito, quando chega no Egito ele faz Sara mentir. Aí ele diz, Sara, e quando chegar lá tu diz que tu é minha irmã, viu? Porque o faraó vai te ver, tu é muito bonita, e vai me matar para ficar contigo. Era tão forte a cultura do casamento no Velho Testamento, que até o faraó do Egito não ia pegar a mulher do outro. Sem ter que interessante, né? O faraó, para ficar com Sara, teria que matar Abraão. A cultura deles era muito forte no respeito a uma aliança. Hoje a nossa não pode ser a mulher casada, se o homem é casado, se tem alguém, se não tem alguém, se eu sou casado, se eu não sou. A cultura, ela dissolveu a honra. Você vê como é que era no Velho Testamento. E Abraão, para se proteger, disse, tu é minha irmã. E não era mentira, ele falou a meia verdade. Por quê? Porque Sara, eles casavam entre família. Então Sara era meia irmã dele, era uma prima dele. Então ele disse, tu disse que tu é minha irmã, e aí eles não vão me matar. Dito e feito. O faraó buscou Sara para ele, mas Deus deu um sonho a Faraó e disse que ia matar Faraó e toda a casa dele. E Faraó se apavorou, chamou Abraão e disse, por que tu me mentiste, homem de Deus? Ele falou, porque tu ia me matar. Ele falou, mas não faça isso, tu ia trazer desgaste para minha casa, para minha família. Toma tua mulher e toma tudo que eu tenho. Encheu Abraão de prosperidade, porque essa é a bênção do Senhor. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Tem até um cântico mais antigo que dizia isso, né? Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Parece que hoje nós não temos mais esse entendimento que a bênção do Senhor é que me persegue, mas parece que eu é que persigo a bênção do Senhor. Eu vou lá para ver se eu sou abençoado, eu vou dar um jeito aqui para ver se eu sou abençoado. O fulano lá foi abençoado, vou tentar também. Mas a bênção do Senhor, ela me persegue. Por onde eu for, o Senhor a bênção dele vai me perseguir. Então Abraão, ele foi ao Egito, ele foi abençoado. Ele foi para a terra de Canaã, ele foi abençoado. E Abraão sempre trabalhou com força, lavrou a terra, cultivou, colheu. Então esse é um tempo em que Neemias, o espírito de Neemias, se tinha o espírito de Elias, também tem o espírito de Neemias, que é o espírito daquele que é impetuoso no edificar as coisas. Não vamos nos conformar com a situação. Quantas pessoas eu estava olhando aí na televisão, nas notícias, quantas pessoas estão se reinventando, pessoas que tinham loja estão dizendo assim, eu estou vendendo online, tive que me adaptar a esse tipo de coisa, eu não sabia fazer isso. Eu falei, meu Deus, está levantando uma geração poderosa sobre a terra, uma geração que está se movendo em meio a conflitos. Como é interessante isso, hein? Pior do que nós estamos vivendo hoje é um país que se levanta da guerra. A bomba estourou em Hiroshima e Nagasaki, devastou a cidade inteira, não sobrou nada, e hoje eles são uma potência, uma cidade edificada, moderna, com tecnologia. Então quer dizer que tem pessoas que não vão mais voltar ao sistema de venda presencial, vão dizer, eu estou vendendo mais online. Tem gente milionária vendendo online. Então tem pessoas que dizem assim, tive que criar um sisteminha, tive que me adaptar, tive que pagar até fazer um investimento para ter um sistema aqui, uma loja online, tive que me cadastrar não sei aonde. Mas em compensação, quando voltar ao normal as coisas, essas pessoas vão estar vendendo fisicamente, vendendo presencialmente, vendendo online, que essas vão duplicar suas vendas. As escolas, elas vão dar aula presencial, mas também vão dar aula online, não vai ter mais aquela coisa assim, tá chovendo, tem aula sábado, nós estamos, não podemos, vamos poupar, o inverno está muito rigoroso, não tem problema, fizemos uma aula online, fica em casa e acessa teu computador, entra no sistema, vamos fazer uma prova online, vamos recuperar um aluno online, o aluno está doente em casa, não tem para fazer a prova de casa. A sociedade está mudando para um novo tempo, isso também o evangelismo, isso também a minha vida, a sua vida, então não pare, não se deixe chamar de Terá, se chame de Abraão, pai de multidões. Abraão não teve uma tarefa fácil na sua vida, porque Abraão, ele a vida inteira foi chamado de pai de multidão e ele não tinha nenhum filho até os 100 anos. Quando você recebe um nome em que você não se vê nele, em que você diz, mas não pode ser verdade isso, não tem como eu prosperar nisso, não tem como eu conseguir vencer isso.
né? Deus vai te dar uma criatividade aí em que você sim vai ter que se esforçar, você vai ter que meter a mão na massa, né? Você vai ter que, quem sabe, ler alguma coisa, estudar um pouco mais, esforça-te, edifica. A Bíblia diz que Neemias ele pegou na madrugada o seu cavalo e foi cavalgar sobre as pedras. E ele viu que havia muitas pedras queimadas. E ele também viu que essas pedras, algumas não ficaram danificadas, ele podia usar as pedras queimadas. Então ele estudou o ambiente, ele estudou o lugar onde ele estava para ver que pedras ele podia aproveitar, o que você vai poder aproveitar depois disso tudo na sua vida, na sua caminhada. Então nessa noite eu venho chamar aqueles que estão lutando contra esse espírito de atraso. Esse espírito de atraso, esse espírito que prende você no passado, esse espírito que prende você na perda, no dano, no prejuízo, no negativo, né? Na crítica, né? Naquilo que você não tem, naquilo que você não pode, sabe? Isso é um limite. A Bíblia diz que nós temos que nos tornar como crianças. Se tem uma coisa que criança não sabe, é o limite, que não pode subir aí porque vai cair, não pode pegar isso porque vai te queimar, não pode ir ali que está escuro, você pode ter um bicho. A criança não tem limite. O Filho de Deus, ele foi tido como ilimitado. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele te tira os limites, ele te tira o que te disseram que você não pode, o que você não é. As pessoas que mais fizeram diferença em toda a história foram pessoas que romperam o seu limite. Deixa eu te contar uma história aqui para você entender. Houve antigamente numa escola, o professor chegou e colocou no quadro, dois teoremas da matemática que eram impossíveis de ser resolvidos. Ninguém tinha a solução para aqueles teoremas da matemática. E ali, enquanto ele estava dando aquela aula, um dos meninos, ele dormiu e acabou pegando no sono na aula. Quando ele acordou, a sala já estava vazia e ele copiou aqueles dois teoremas e ele achou que aqueles dois teoremas eles eram temas para casa. Então ele tentou fazer o primeiro, não conseguiu, e ele ficou e fez o segundo. Ele disse, eu vou tentar fazer esse segundo aqui, ficou a madrugada toda, quebrou a cabeça e ele conseguiu resolver aquele segundo teorema. Quando ele chegou na sala de aula no outro dia, ele disse, professor, aquele tema que o senhor deixou, eu consegui o primeiro, eu não consegui fazer, mas o segundo eu consegui. O professor, eu não deixei tema nenhum, eu não estou te entendendo. Ele falou, não, esse exercício aqui mostrou para o professor olhou e era o teorema que nenhum matemático conseguia resolver, chamado de teoremas impossíveis da matemática. E ele resolveu o segundo teorema. Então aquele professor reuniu todos os professores de matemática daquela época e mostrou e fez todos entenderem aquelas 16 páginas de resolução daquele teorema que aquele garoto tinha feito. Aquele garoto se chamava nada menos do que Albert Einstein. E aí então a partir dali outros tantos teoremas começaram a ser resolvidos que não tinham solução na época. Ou seja, enquanto aquele menino estava dormindo, ele não ouviu a palavra impossível, ele não ouviu a palavra não pode, não dá, isso não é para você, ninguém consegue resolver. Se ele tivesse ouvido essas palavras, ele não teria resolvido aquele teorema, ele não teria gastado tempo com aquilo que é impossível. Às vezes nós não gastamos tempo com aquilo que já nos disseram que não dá, aquilo que já disseram que é impossível. Por isso, uma das coisas que a mídia tem feito hoje, que a mídia é o chamado quarto poder, né, legislativo, executivo, judiciário, e a mídia, né, ela tem determinado coisas que não dá, que não podem, você não pode, você não vai conseguir. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado porque foi assim que Satanás disse o que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Eva disse, não, é daquela ali que nós não podemos. Eu nem sei se Satanás sabia qual era a árvore que não podia comer. Porque ele joga para Eva uma tabela aí, e ele diz, mas de nenhuma dessas aqui vocês podem comer. Ele sabia que tinha alguma coisa ali no jardim, alguma treta ali que Adão e Eva estavam se cuidando. Ele falou, mas nenhuma dessas vocês podem comer. Ela falou, não, aquela ali. Quando ela fala aquela ali, ele diz, aquela ali é a mais gostosa. Aquela ali é que vai funcionar para vocês. Então eu não sei se Satanás sabia ou não qual era a árvore certa, mas que ele deu um nó na Eva ali, ele deu, porque ela ouviu coisas que não poderia. Ele falou, não, vocês podem comer. Aquilo ali Deus proibiu, não. Vocês podem comer, vocês vão saber e conhecer o bem e o mal. Então hoje a sociedade está liberando coisas que nós não podemos.
não deveríamos, e está prendendo coisas que nós deveríamos. E você não pode estar preso nesse sistema. Deus tem para você a tua terra prometida, Deus tem para você a tua vitória, Deus tem para você a tua porção, a tua bênção. Então o que está te limitando? O que está dizendo para você que não dá, que não pode, que não é possível? Se só Deus pode determinar, e Ele diz, nada é impossível ao que crê, tudo é possível ao que crê, Ele diz. Né? Nem a morte pode nos vencer, nem a morte pode nos derrotar. Então eu quero essa noite orar e repreender esse espírito de atraso. Eu quero essa noite romper com esse espírito de atraso na tua vida, espírito de miséria. Ali Neemias falou, nós estamos em miséria, nós estamos em miséria aqui em Jerusalém. Ele falou, então vinde e edifiquemos, vamos arremangar as mangas, vamos ter ideias, vamos sair, vamos ver o que nós podemos fazer, porque Deus vai nos prosperar. E é isso que eu quero dizer para você, povo de Deus, Deus vai nos prosperar, Deus vai nos levar mais além, Deus vai nos prosperar. Eu tenho visto pessoas prosperando em meio a esse caos, eu tenho visto pessoas colocando sua casa em ordem. Primeira coisa que você tem que fazer quando você não tem ideia nenhuma e você você não está prosperando, arrume o que você tem, não deixe sujeira nos cantos, não deixe os fundos da casa revirados, não deixe as coisas se perdendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no muito o colocarei. Primeira coisa, você tem que ser um servo bom e fiel, você tem que ser zeloso pelo que Deus já te deu. Às vezes você tem algo ali, você está preocupado com lá fora, por que Deus trouxe você para dentro de casa? Será que foi à toa que Deus trouxe você para dentro de casa? Então vai lá, arruma os teus guarda-roupas, tira o que é velho, tira o que dá atraso na tua vida, põe fora o que não presta, dá o que você não vai usar e que ainda serve, arruma os fundos da tua casa, tira a goteira dos telhados, põe em ordem a tua mente, organiza a tua vida, leia a Bíblia, tenha tempo com a tua família, pare de murmurar. Quer dizer, se você não usar o recurso que Deus te deu até aqui, como Ele vai te acrescentar mais? Então, a Bíblia diz que Ele deu 5 para um, 3 para o outro e deu 1 para o outro, talentos, né? Então, o que tinha 5 saiu para negociar, transformou em 10. O que tinha 3 transformou em 5. O que tinha 1 teve medo e se escondeu. É a atitude de muitas pessoas que estão em estancamento, elas têm medo e guardam o que tem. Guarda para não faltar. Segura aí, não mexa aí porque isso vai fazer falta. Ela tem um medo e ela quer guardar o que tem. Você entende? Ela quer reter o que ela já tem. E eu quero dizer para você o que você semear agora nessa pandemia, você vai colher muito mais fortemente. Por quê? Porque só semeia agora quem tem fé. Só semeia agora quem está crendo. Só semeia agora quem crê no impossível de Deus. Então tem pessoas que estão retendo coisas, que faziam coisas antes e dizem, não vou fazer, vou esperar passar a pandemia. Né? Não é isso não. Está amarrado, você não vai esperar passar a pandemia, coisa nenhuma. A pandemia é a peste que Deus está dando para que o povo se converta e que Deus venha sarar a nossa terra. Você vai fazer agora. Você não vai reter. O que você sempre fez, continue fazendo. E se você puder fazer algo a mais, faça algo a mais. Porque o que plantar agora vai ser colhido em dobro. Porque só planta agora quem tem fé na adversidade. É só o povo de Deus que está sendo selecionado, que está sendo provado e aprovado. É tempo de deserto. Então o povo no deserto reclamava, nós queremos pão, Senhor. E Deus disse, eu vou entupir esse povo de pão. Eu vou mandar maná para eles. E o maná chovia na cabeça deles. Aí eles disseram assim, não aguentamos mais esse maná. Esse pão vil que cai do céu, misericórdia. E Deus falou, sabe que eles querem que carne? Eu vou mandar codornizes no deserto. Vai ter tanta carne que eles vão ficar com nojo de tanta carne. Deus falou, eu vou ter que embuchar esse povo. Porque esse povo é ingrato. Tudo que eu mando é pouco. Tudo que eu mando tá ruim. Tudo que eu mando... Você está entendendo? Então, é um povo ingrato. Esse povo todo pereceu no deserto. Foram 40 anos para esperar essa geração morrer. Se você ler a Bíblia, no primeiro dia que eles saíram do Egito e foram até o Monte Sinai, Deus falou a Moisés, deixa eu destruir esse povo, Moisés. Esse povo, ele é um povo de atraso. Esse povo vai fazer perder tempo aí nesse deserto. Eu vou destruir, de ti eu vou fazer uma grande nação. Moisés por várias vezes intercedeu pelo povo. O que aconteceu no final das contas? O povo foi destruído. Quer dizer, Moisés resistiu à vontade do Senhor. Nem Moisés entrou, porque perdeu a paciência.
e nem o povo entrou, porque Deus falou, esse povo ele é rebelde demais, ele não vai conseguir nada. Não seja assim, nem o teu coração, nem o coração da tua família, rebelde demais, onde não é possível que o Senhor possa pôr você na terra prometida, na Canaã. Canaã sempre foi o objetivo de Deus, né, para o seu povo. E é lá que Deus quer te levar, na tua terra prometida. Então, eu quero dizer para você uma coisa, e uma dica aqui essa noite para você que quer orar mais efetivamente. Alinhe os teus sonhos com os sonhos de Deus. Quando você quer algo, veja o que isso vai contribuir para o reino. Antigamente a gente orava assim, Senhor, me dá um carro porque eu quero ir na igreja. Sabe? Senhor, me prospera para que eu possa contribuir com o teu reino. Não era uma compra de Deus, vê se você entende. Era verdadeiramente um coração disposto a dar. Hoje não, hoje parece que as pessoas querem um carro para ter status. Senhor, me dá para eu glorificar o teu nome e mostrar como o teu servo, ele aí prospera. Que propósito tem nisso? Como se Deus precisasse da nossa riqueza, dessa propaganda enganosa, que eu tenho um carro, que eu tenho boa roupa, que eu me visto bem, que eu me arrumo bem, para que as pessoas venham crer em Jesus. Que isso? Quando a gente começa a conformar a nossa vida e achar propósito naquilo que nós temos, né? Achar propósito, dispor nossas coisas ao Senhor. Então, isso vai fazer com que o atraso caia na nossa vida. E é isso que eu quero orar essa noite. Eu quero orar para que você tenha um coração voltado aos céus, a Deus, para que o espírito de atraso caia, né? Para que esse tempo que Deus está dando para a gente se humilhar, orar, buscar a sua presença, seja realmente usado para isso, não para murmurar, não para cansar no meio do caminho. Se Deus já começou a obra em ti, Ele é fiel para terminar, então diga, Senhor, termina, não me poupa agora, Senhor, do grande final, onde Tu vai manifestar a Tua glória na minha vida, Senhor, onde Tu vai me abençoar. Senhor, se Tu me deres depois do jardim a cruz, é para lá que eu vou. Se Tu me deres seu descanso, amém. Senhor, mas agora eu já fiquei nas Tuas mãos, eu não vou dar atrás. Eu não vou retornar. Eu estou indo para Canaã, não vou parar em Harã. Não vou chorar minha perda, não vou chorar meu dano. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você começa a estar perdendo coisas, não se preocupe, porque o que é teu vai voltar para tua mão. O que não é teu, o que você tomou à força, o que você tomou na manipulação. Sara foi levada pelo faraó, mas ela voltou para as mãos de Abraão. Porque o que era de Abraão, Deus deu, Deus é quem sabe. Você entende? Deus vai trazer de volta aquilo que você perdeu, ou que Deus te tirou para provar o teu coração. É tudo isso que se resume. Tenha fé, você é um filho de Deus, nenhum dos meus filhos ficam perdidos. Nenhum dos meus filhos ficam num lugar onde eu não sei onde eles estão, quando eu os amo. Você entende? Ainda que eles tenham livre-arbítrio e escolhas, eu os monitoro, eu zelo por eles, eu estendo a minha mão para abençoá-los e tirá-los do problema. Assim é você com os teus filhos, assim é Deus com você. Nenhum filho que pediu uma pedra, pão, Deus vai dar uma pedra. E nenhum filho que pedir carne, Ele vai dar uma serpente. Deus tem o melhor para a tua vida. Então tenha paciência, porque pode ser que os gafanhotos venham para o sul. Pode ser que danifique a nossa colheita. Porém, nós vamos reedificar depois de tudo isso. Ou durante tudo isso, nós vamos reedificar. Jerusalém demorou para ser construída porque muito do povo, ele se preocupou em reconstruir suas casas primeiro. Sabe? E Jerusalém ficou para depois, o templo ficou por último. Então, ele demorou para terminar a obra. Às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos pequenos projetos de vida, que nós nos esquecemos que existe um reino, certo? Que Deus, Ele está fazendo grandes coisas. Deus está fazendo coisas em todo o mundo, né? Deus está operando de forma sobrenatural. E eu quero orar com você nesse instante. Oramos para que Deus abençoe tua vida, para que Deus proveja. Às vezes você acha que a provisão vai vir de uma pessoa ou de um trabalho, e a provisão ela vem dos céus para você. Quando faltar comida, virá o maná. Quando faltar água, Deus vai tirar a água da pedra, da rocha que é Cristo. Então, oramos então nesse momento em nome de Jesus e Deus vai fortalecer tua vida. Pai, em nome de Jesus nesse instante, nós cremos, Senhor, Pai amado, que o teu poder, o teu amor é maior. Eu quero repreender toda a miséria. Eu quero repreender, Senhor Deus e Pai amado, toda a pobreza, Senhor Deus e Pai amado, ainda que seja pobreza de espírito, Senhor, naquilo que tange, Senhor Deus e Pai, a minha fé.
Senhor, ainda que eu esteja desfalecendo na minha fé, eu quero orar agora para que Tu fortaleça. Eu quero repreender esse espírito de atraso na vida dos meus irmãos, coisas que estão atrasadas, Senhor, coisas que estão, Pai amado, preocupando, Senhor, mas que não importam nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo doenças, enfermidades, aqueles que estão enfermos, Senhor, com esta praga, com esta peste. Em nome de Jesus, oramos que passe, Senhor, porque há sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas. Deus, em nome de Jesus, Pai, e a Tua mão de poder venha sobre a vida de cada um. Toma a vida da Simone, Senhor Deus e Pai amado, o Teu milagre venha sobre a vida dela, o Teu milagre venha sobre a casa dela, a família dela, Senhor. Eu proclamo cura, Senhor Deus e Pai amado, cura e milagre sobrenatural. E nesse tempo seja um tempo do levantar da Tua mão, Senhor Deus, sobre nossas vidas. E Deus amado, para que aquilo que nós fazemos venha, Deus, edificar o Teu reino, venha edificar os muros, Senhor Deus, das cidades, para que não venhamos a cair nem ser atacados, Senhor Deus e Pai amado, e ser roubados novamente. Em nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar cada cidade que está aqui conectada, cada casa que está aqui conectada, Senhor. Seja, Pai, para manifestar o Teu poder e a Tua glória, Senhor. Toma as famílias na Tua mão, os filhos dessa geração, Senhor, que vão levar esse legado adiante. Converte o coração deles e que eles vejam o Teu milagre, Pai amado, em nome de Jesus. Trabalho, emprego, Senhor Deus e Pai amado, em nome de Jesus. Deus, me fala aqui de uma pessoa que não está conseguindo pagar prestações do carro e está dizendo, eu vou perder meu carro. O Senhor te diz, o que eu te dei permanecerá, diz o Senhor, mas o Senhor quer que tu confesse a tua vitória e você diga, eu não vou perder esse carro, eu não vou perder o que Deus me deu, e não que você confesse o contrário. Em nome de Jesus, eu quebro toda confissão contrária. Pessoas que têm confessado que se tiverem a doença, pegarem o coronavírus, vão perecer. Eu quebro essa palavra. A palavra de morte é substituída por palavra de vida. O Senhor não nos causará dano algum. Não nos causará dano algum.